Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do PetCast. Eu sou o João Caetano. Eu sou o Igor. E a gente é do Pet Geologia. E nessa edição a gente vai falar sobre geotecnologias na geologia. O nosso convidado é o professor Dr. Lucas Moreira Furlan, docente do Instituto de Geociência e Ciências Exatas da Unesp Rio Claro. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Pet. Como ex-petiano, estou muito feliz de estar aqui, falar um pouquinho sobre geotecnologias, uma questão importante. E é isso, eu sou mestre e doutor aqui pela Unesp também, em geotecnologias, então espero a gente trocar uma ideia bacana. Sim. E você pode falar mais pra gente sobre o que você trabalha aqui? Sim, vai ser um prazer. Atualmente a gente tá criando, na verdade, aqui na Unesp um laboratório de tecnologias geoespaciais. Então a ideia desse laboratório é a gente aplicar o que há de mais novo nas geociências, integrando com tecnologias, então sensores de drones, satélites, scanners de afloramentos, enfim, para solucionar problemas reais das geociências do meio ambiente em problemas aplicados. Então, pesquisa mineral, hidrologia, gestão urbana. Então, todos estão convidados a conhecer nosso laboratório. LTGEL. LTGEL tem no Instagram, né? A gente vai deixar depois um monte de links e coisas associadas ao programa, porque é importante fornecer mais informação. Primeira pergunta, a gente vai querer definir assim mais para o público, né? O que são geotecnologias? Certo. Geotecnologias é o nome que a gente usa no Brasil para tecnologias geoespaciais. Então, são todas as tecnologias que a gente já consegue aplicar para estudar dados geoespacializados, ou seja, dados que têm uma distribuição no espaço geográfico. E quando a gente fala de distribuição no espaço geográfico, a gente está falando tanto de distribuição pontual, como a gente pode fazer uma coleta com um sensor, por exemplo, fluorescente raio-x portátil, que a gente leva o equipamento para campo e pode fazer a coleta de dados químicos em campo, pontuais. Ou a gente está falando de dados espacializados de forma tridimensional, dimensional, em forma de mapas. Então, quando a gente fala de geotecnologias, tecnologias geoespaciais, a gente está falando de sensores satélite, drones, scanners que trazem para a gente dados tridimensionais. A gente pode fazer um modelo tridimensional dessa caneca, ou a gente pode fazer um modelo tridimensional de uma frente de lavra de uma mineração e extrair dados muito valiosos. Então, geotecnologias é exatamente essa junção de tecnologia e geociências, mas de uma forma geoespacializada. Legal. E quando a gente fala assim de geotecnologia, a gente está falando só do equipamento ou o software entraria nessas? Quando a gente fala de geotecnologia, a gente está falando de todo o processo. Todo o processo. A gente fala, inclusive, do conhecimento técnico que é preciso para operar. A gente tem a gente tende a achar que a tecnologia é fácil de operar, né? É porque é tecnológico, é mais simples. De fato, hoje é mais simples você ligar um aspirador de pó, é simples. Mas quando a gente vai para pensar como esse aspirador de pó foi feito, como ele foi desenhado, envolve muita ciência por trás. Então, quando a gente traz para nossa realidade, é a mesma coisa. Talvez ser usuário final de uma imagem satélite seja relativamente simples. Mas pensar sobre aquela imagem de forma crítica e científica, que é o que a gente faz aqui, é exatamente o interessante. Ainda nessa linha de pensamento, o que hoje se tem com a geotecnologia consegue extrair, beneficiar e enxergar esse dado pós-processado, seja no momento, seja depois, não conseguiria ser feito antes, seria feito com mais dificuldade, ou a geotecnologia ela vem para expandir esse horizonte, mostrar talvez coisas que talvez não conseguiriam ser feito anteriormente? Tá, as duas coisas. Como o Igor perguntou, a software entra? Sim, entra. E é exatamente aí que a gente chega. Hoje, a gente tem uma nova revolução tecnológica acontecendo no mundo, né? A gente sabe que algoritmos, inteligência artificial, aprendizado de máquina, são coisas que já existiam, sempre existiram, mas de uma forma menos sofisticada. Então, hoje a gente sofistica esses métodos e isso permite com que a gente retrabalhe, inclusive, dados antigos e extraia muita coisa que antes não foi vista. Então, existem as duas coisas. Existem as fronteiras tecnológicas, que são equipamentos, softwares, ferramentas que nunca foram criadas antes e que hoje são criadas e que trazem novos resultados, mas também existe essa fronteira de aplicação tecnológica, coisas que a gente não podia fazer antes e que hoje com algoritmos, enfim, capacidade computacional mais elevada, a gente consegue retrabalhar esses dados e extrair informações novas, com dados adquiridos há 70 anos, por exemplo. Perfeito. Então, seguindo mais nessa linha, assim, você comentou sobre geotecnologias, mas a sua aplicabilidade no geral. Ela é, vamos dizer, de forma mais geral, ela pode ser focalizada, ela é nichada ou ela é
muito ampla, que pode abranger várias áreas, até mesmo fora das geociências? Hoje eu tendo a ser um pouco otimista e entusiasta, e eu acho que, na verdade, a geotecnologia está em todas as áreas das geociências, do meio ambiente e além. Explico. Hoje, eu não consigo imaginar o trabalho de um geólogo, de uma geóloga, sem um software. Por exemplo, o software de geoprocessamento, uma plataforma GIS. Para mim, é impossível imaginar qualquer tipo de área das geociências, do meio ambiente, das engenharias, enfim, sem o apoio de softwares. E principalmente softwares nessas áreas que a gente está aplicando conhecimento ao espaço geográfico, softwares que possibilitem a gente dispor os elementos do espaço geográfico de forma digital. E isso é geotecnologia, né? A aquisição desse dado, o processamento desse dado, como vocês colocaram, a disponibilização desse dado para a sociedade civil, né? Em sites, plataformas, em bancos de dados online, tudo isso faz parte desse grande conjunto que aqui no Brasil a gente chama de geotecnologias. Então as aplicações são inúmeras. E hoje em dia está cada vez mais fácil acessar essas informações, né? Por exemplo, tem os sites do governo que fornecem imagens, todas essas coisas, né? Exatamente. Hoje, os órgãos governamentais, as universidades, até a sociedade civil como um todo, hoje a gente tem, por exemplo, o Instagram, é um repositório de imagem. Nada mais é do que a gente pegar uma imagem do nosso celular e jogar online. Só que quando a gente vai para alguns perfis de Instagram, por exemplo, que tem o Geopanoramas, por exemplo, que é bem famoso, não sei se vocês conhecem, também recomendo seguir. Tem o LTGel, que é bem famoso, recomendo vocês seguirem também. São também repositórios para a sociedade civil. São locais onde a gente produz material, produz ciência, produz dados provindos de geotecnologia, e a gente usa uma plataforma de fácil acesso que todo mundo acessa, que é o Instagram, para disponibilizar esse dado para a sociedade civil e, enfim, para todo mundo. Seguindo nessa linha também do seu laboratório e tudo mais, vindo nessa ideia, né, de, poxa, processamos um dado, disponibilizamos ele democraticamente num perfil, tudo, e facilitamos esse contato, né, entre a ciência e o público. Conta mais um pouco mais sobre o laboratório, sobre os projetos que você está envolvido. Bem interessante. Assim, a gente tem duas frentes de atuações principais do laboratório hoje. 3, vai. A primeira é a formação de recursos. Então a gente quer que os alunos venham, que a gente possa ensinar, passar técnica, método, e que a gente forme profissionais que tenham capacidade técnica, mas também que sejam eticamente responsáveis, sabe? Que tenham ética profissional, que isso é muito importante. A outra frente de atuação é a pesquisa. Então a gente foca muito na pesquisa. Hoje a gente trabalha com tecnologias geoespaciais, geotecnologias aplicadas sobretudo à pesquisa mineral, à hidrologia. Então são essas duas frentes de pesquisa que nós temos hoje. E a terceira frente é a gente divulgar a ciência que a gente produz. Então a página no Instagram é exatamente numa palavra que você usou que eu gosto muito, que é democratização. Eu acho que a ciência, o conhecimento, ele tem que ser democratizado. A gente tem que divulgar. E quanto mais a gente divulgar em plataformas que sejam de fácil acesso, como o Instagram hoje, o Brasil talvez seja o país que mais usa o Instagram no mundo, não sei. É uma plataforma que está ali, é gratuita, todo mundo tem acesso. Então levar a ciência e furar essa bolha é um dos objetivos. A gente sabe que é difícil, mas a gente vai tentar fazer isso. E para os alunos da graduação que têm interesse em participar mais assim, de pesquisa e tudo mais, como que faz? Seria só te procurar? Precisa ter um conhecimento prévio para isso? Não, a gente abraça todo mundo. É claro que as pessoas vão desenvolver atividades compatíveis com o seu tempo disponível, com o seu nível de formação técnica naquele momento. Mas a gente tem possibilidades para todo mundo, seja do primeiro ano ao quinto ano, de graduação, no caso. Porque a gente vê muito aluno falando assim, tenho interesse, mas estou começando agora, não tenho esse conhecimento prévio. Tem que bater na porta do professor, tem que chamar para conversar, tomar um café, a gente vai conversando e tenho certeza que a gente sempre acha um ponto em comum. Não gosto de mineração, não gosto de hidrologia. Bom, mas mineração e hidrologia respinga muito na parte ambiental, então a gente faz muito trabalho ambiental também, né, com o pano de fundo da pesquisa mineral, com o pano de fundo da hidrologia, dos recursos hídricos, né, gestão hídrica. Então sempre tem um ponto em comum, isso eu garanto. Resgatando um pouco mais sobre o que você comentou no início, né, da operabilidade, né, do equipamento e tudo mais, você acha que a maior dificuldade hoje em dia para o jovem, para o estudante, em estar trabalhando com isso, seria talvez o manuseio técnico do equipamento ou aprender o software por trás? Você acha que está mais... Bom, eu acho que as duas coisas. Eu acho que a parte técnica assusta um pouco. Quando a gente fala de drone, por exemplo, é um equipamento que assusta, né? Porque é caro, porque ele se mexe ao seu comando. E não é um videogame que você mexe uma telinha que, se você fizer qualquer coisa, está no mundo virtual. Está no mundo real. Então eu acho que isso assusta um pouco, eu percebo isso.
mas a gente tem que capacitar tecnicamente o estudante, o profissional, para que ele tenha confiança em executar aquela tarefa, né? E o outro ponto é software, entender por trás. Eu sei que, assim, softwares são difíceis de operar, a gente tem que ter paciência. Vai dar errado 100 vezes para na 100ª dar certo. E isso é o aprendizado. Então, eu acho que essa paciência, persistência de sentar e falar, ó, eu vou aprender esse software, eu vou executar esse processamento, esse algoritmo, eu acho que é o ponto, sabe? E a gente sabe que a geologia ela tem várias áreas e tudo mais, e cada uma tem uma geotecnologia que é mais adequada para ela. Mas teria alguma que você indicaria, tipo, pro profissional? Se é essencial aprender assim, por exemplo, um GIS, alguma coisa assim que todo geólogo tem que saber? Eu acho que plataforma GIS, temos algumas mais famosas comerciais, como o ArcGIS, o QGIS, né, o ArcGIS Pro agora. Assim, é imprescindível, né? Antes você tem que colocar lá no seu currículo. Antes era inglês, agora é GIS, né? Parte do princípio que o profissional sai da universidade já sabendo operar a plataforma GIS, né? E isso realmente é feito pelas empresas, pela própria academia, né? Se você for para a área acadêmica. Então, eu acho que a plataforma GIS, ela é o ponto de start, básico. Nossa, eu gosto disso. Vou aprender drone, por exemplo. Bom, o drone vai ser aplicado em qualquer área das geociências. Vou aprender a lidar com imagem de satélite, que são mundos um pouco diferentes. Também vai ter aplicações em todas as áreas das geociências. Mas eu acho que o pano de fundo disso tudo é saber operar, pelo menos, a plataforma GIS. Então, começaria por aí, sem dúvidas. Legal. Então, você disse que, mais ou menos, dependendo da área que você tiver, você conseguiria, talvez, trabalhar com muito mais facilidade, sabendo manusear uma geotecnologia. Com certeza. É assim, e a gente trabalha com dados geoespacializados, né? Como eu disse, distribuídos no espaço geográfico. Então, entender muito bem o que é um sistema de coordenadas, o que é um datum, como você opera isso na aquisição por GPS, enfim, como você passa isso para o software. Tudo isso é muito importante na vida do geólogo, da geóloga, porque, mais uma vez, eu sei que é repetitivo, mas todo dado que a gente adquire em campo, a gente tem que saber de onde ele veio. E não é saber de onde ele veio, foi lá pela Bahia que eu coletei. Vai lá que você acha. Olha o tamanho da Bahia, meu amigo, né? Então, assim, tem que saber exatamente X, Y, Z e perto daquela árvore, entendeu? Outro tipo de referência ainda. Então, localizar muito bem esses dados que a gente adquire agrega valor ao dado. Hoje, se você pegar qualquer empresa que não tenha um registro histórico de coordenadas das suas amostras coletadas pelo Brasil, por exemplo, esse dado não tem validade alguma, né? É um dado que não serve para nada. Não adianta nada se ter a descrição perfeita da rocha, do minério, química, tudo, mas você não sabe de onde é. Então, localizar no espaço geográfico é algo muito importante e a geotecnologia contribui muito para isso hoje. Sim, como geólogo a gente se preocupa muito com o trabalho de campo, né? Mas o trabalho pré-campo e pós-campo também é bem importante, né? Então as geotecnologias ajudam muito a gente nisso. Com certeza, todas as áreas. Produzir o mapa antes do campo, vai para campo, coleta, com o auxílio de tecnologia hoje. Hoje a gente costuma utilizar muito o celular, né? Para fazer coleta de coordenada, tirar foto, a foto às vezes já vem com a própria coordenada, até desenho, tem gente fazendo até mapa no celular, né? Sim. Então, é uma tecnologia que a gente usa a nosso favor, mas tem que saber lidar com isso depois para não ser só mais um dado coletado. Você gastou bateria, você gastou memória, você gastou tempo, que é muito precioso, e você não usa esse dado. Então, acho que saber fazer a gestão desse dado é muito imprescindível para nós da geociência do meio ambiente. É muito interessante traçar esse perfil histórico, né? Você falou, nossa, ter dados exatos sobre o seu acervo mineral, o seu acervo rochoso dentro do seu laboratório, é o que torna mais valioso, às vezes, na hora de fazer essa interpretação, né? De onde veio, de onde que aquilo pode nos levar na pesquisa. Exatamente. E tudo mais. Então, hoje em dia, essa geotecnologia proporciona essa precisão tão necessária e essa minimização do tempo, né? Exato. Você tocou numa palavra que a geotecnologia vai em encontro, né? Que é precisão. Então, a nossa ideia é cada vez mais produzir modelos dimensionais, tridimensionais, digitais, localizações cada vez mais precisas e que agreguem valor ao nosso dado e que, mais que isso, deixem o dado mais acessível para a gente trabalhar nos mais diferentes softwares e que possibilite que a gente extraia mais informações daquele dado. Então, hoje, quando a gente faz um voo de drone, não é uma foto, é um dado muito valioso que permite a gente extrair, enfim, espectros, fazer modelos digitais tridimensionais, extrair sentidos de, por exemplo, litologias, fraturas, enfim, o que vocês imaginarem, a gente pode extrair de uma imagem que, na verdade, é um dado muito valioso, né? Seguindo nessas possibilidades, né, que o drone, por exemplo, pode trazer para uma pesquisa, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre as pesquisas que você vem desenvolvendo e
a interação, né, com a geotecnologia entre elas. Tá, hoje a gente tem um projeto que a gente está trabalhando em conjunto com uma empresa aqui, de um professor colega nosso. Não, a empresa não é do colega nosso, o projeto é desse colega nosso. E esse projeto a gente está fazendo um mapeamento de maior detalhe, com base em dados de satélites. Então a gente pega o satélite, hoje no Brasil a gente tem satélites brasileiros que entregam pra gente 2 metros por pixel de resolução, ou seja, o quadradinho da imagem tem 2 por 2, então uma resolução bastante satisfatória. E a partir desse dado de satélite a gente consegue extrair índices espectrais, consegue fazer composições de bandas espectrais, que é algo bem específico de imagens, para a gente começar a identificar diferentes materiais ou objetos na superfície terrestre. Então a gente consegue fazer um mapeamento preliminar, como o Igor comentou, né, que antes do campo é importante. Só que às vezes o campo pode não existir, porque pode ser uma área remota, pode ser uma área distante, pode ser uma área muito cara de chegar. E o satélite chega, o drone chega. Então às vezes é o que a gente vai ter para trabalhar. Então a gente tem esse projeto trabalhando com pesquisa mineral. A gente tem um projeto bem grande aqui na região de Rio Claro, que a gente trabalha com áreas úmidas, isoladas, que são espécies de lagoas, entre aspas, mas são lagoas bem circulares. E nós já sabemos que são áreas de ponto de filtração de água para o aquífero. E elas existem aqui na depressão periférica aos montes e nunca foram estudadas de forma sistemática. Então hoje, com drones, com satélites, a gente está traçando séries históricas, fazendo fluxos superficiais, caminhos de fluxo da água na superfície e integrando com geofísica para entender para onde essa água vai. A gente também está trabalhando com sensores termais de drones, por exemplo, para a gente entender as temperaturas dessa água ao decorrer do tempo, relacionando com a emissão de gases, metano, hidrogênio, enfim. Então a gente está aplicando em várias frentes o sensoramento remoto e as geotecnologias. Legal. O laboratório ele está com 2 drones agora, né? A gente tem assim, alguns drones que são do laboratório, mas na verdade de parcerias, né? O departamento funciona como uma grande parceria, então os equipamentos estão todos à disposição para os docentes, para os alunos, de forma bem integrada. A gente reservou um espaço aqui no podcast também para você contar, talvez, uma descoberta recente nas geotecnologias que talvez tenha voltado seus olhares com um grande destaque para algum tipo de pesquisa ou algum tipo de trabalho. Tá. Eu acho que o que eu venho sendo... que está sendo feito, eu vejo sendo feito, que é muito interessante, é a aplicação de algoritmos bem robustos, assim, para lidar com grandes conjuntos de dados, né? Então, é uma coisa que a gente não fez ainda, a gente está fazendo, está em processo via SD, mas a nossa ideia, daqui a um tempo, alguns meses, é conseguir integrar imagens de drone de alta resolução espacial com imagens de controle de algumas amostras de solo e de rocha que nós sabemos que são mineralizadas, principalmente elementos terras raras, e que a gente jogando isso no software eu vou usar inteligência artificial bem entre aspas, porque, enfim, a gente consiga de forma automatizada identificar quais pontos da nossa imagem feita por drone a gente tem teores desse elemento, dessa mineralização. Então, eu acho que a gente está trabalhando nisso, isso é algo que vem sendo feito e talvez seja a próxima fronteira que a gente está encarando. Muito legal esse projeto. Que interessante. Valeu. Mais alguma coisa para adicionar? Alguma pergunta? Não, eu acho que a gente passou por todos os nossos objetivos aqui em questão. A ideia do podcast é a gente trazer vários convidados para estar apresentando as várias áreas da geologia. Então, fiquem ligados assim, nos próximos episódios que vai vir mais professores falar das pesquisas deles e tudo mais. De novo, esse é um trabalho do PET que busca aproximar, né, um pouco do meio acadêmico ao público em geral. Então a gente vai passar, como o Igor falou, por as diversas áreas da geologia e talvez mostrar para a pessoa da geologia, ou até para mesmo alguém de fora que busca cursar esse curso, as diversas possibilidades que você pode ter, o acesso à informação e as tecnologias presentes nele. Então, muito obrigado, Furlan. Que isso, eu que agradeço. E um abraço. Até a próxima. Até mais.